Seja muito bem-vindo, está no ar mais um 45 minutos ao ataque na sua Rádio Estádio, sempre à segunda-feira, depois do sinal horário das 17 horas. Um adepto do Sporting Clube Braga, António Duarte, um adepto do Boa Vista, Ricardo Monteiro da Silva, e um adepto do Vitória Sport Clube, Ricardo Silva, sempre connosco a debater os principais temas da atualidade. Pode também seguir o programa através da página de Facebook, criada para o efeito, que é gerida também pelos membros do painel, entrar em contacto com eles e debater os principais temas da semana, que vão sendo aqui abordados também todas as segundas-feiras. Dar as boas-vindas aos três, bem-vindos para mais um 45 minutos ao ataque. Ora, muito bem, sem demoras, porque temos muito para falar no programa de hoje. O primeiro tema foi muito falado precisamente na vossa página do Facebook, e alguns de vocês foram partilhando durante a semana e durante os últimos dias alguns dos casos que foram enchendo os jornais. A atuação da polícia em vários campos, ou das forças de segurança, se preferirem, que foi bastante criticada. Dou o exemplo do Vitória de Setúbal frente à Bessat, no Jamor. Eu por acaso estava a ver esse jogo. Passa-se quando o Guedes marca o único golo da partida. Quem conhece o Jamor sabe que tem ali aquele espaço da maratona, digamos assim. Os adeptos do Vitória naturalmente vão ao encontro dos jogadores que festejam ali naquela zona, e a polícia acaba por carregar, digamos assim, pelos adeptos. O Vitória não se fez esperar, emite um comunicado a exigir respeito à PSP e demais forças de segurança. Diz: cerca de 20 adeptos do Vitória foram encostados a uma parede sem justificação alguma, de forma arrogante e mal educada, dando-lhes empurrões e puxões. Depois são relatadas as imagens passadas pela Sport TV, nas quais Guedes foi impedido de festejar com os adeptos e também adeptos empurrados pela PSP. No Feirense foi um pouco mais longe, há vários adeptos feridos, alguns dizem com gravidade. O Feirense também publicamente lamentou e repudiou de forma veemente os atos de violência registados no final da partida frente à Oliveirense. A Guarda Nacional Republicana carregou sobre os nossos adeptos sem que nada os justificasse, causando o pânico entre os presentes, incluindo mulheres e crianças. A GNR já explicou, disse que um GNR foi agredido, é a versão da GNR, ou que estava em causa a integridade física de um guarda. O Sr. Ministro da Administração Interna não disse nada, disse que, portanto, o Governo está a fazer tudo o que pode, mas já lá vamos ao Ministro. Vamos então, até porque foi o mais ativo na publicação destas coisas, Ricardo Silva, do Vitória, a um primeiro comentário. Lembrando que os três estão sempre em direto e estão sempre com os micros ligados, mas vamos tentar manter de forma ordeira o debate para que nos ouçam lá em casa e nos carros da melhor forma. Ricardo, foste muito ativo, como eu dizia, na publicação de vários destes casos. O que é que te apraz dizer? Boa tarde a todo o auditório da Rádio Estádio, boa tarde a vocês aqui no estúdio. O que é que me apraz dizer é que continuamos nisto. Isto está a ficar cada vez mais grave. Assistimos que todas as semanas acontecem episódios de violência, episódios em que as pessoas em que o adepto é totalmente menosprezado. Leva-nos à conclusão que não é difícil de chegar lá. A conclusão é que o adepto, como diz António Duarte, como é que é? É força maior? Não, mas o adepto não é um acessório. É um acessório. É um acessório. Teve aqui há dias você disse que o adepto era um utente. Sim, não é? Nós não podemos ser utente. É isso. Portanto, o adepto é um mero acessório. O problema é que o adepto para 15 clubes não conta. 15 clubes não conta, porque isto não se vê em 3 estádios. Só se vê nos outros estádios. O que se passou também em Vila das Aves, em que um adepto é expulso do estádio por ofensas, por impropérios. Sim, dirigidos às forças de segurança, e depois foi retirado da bancada. Portanto, e colocado fora. Então, sendo assim, teríamos que tirar em certos jogos milhares de pessoas dos estádios. Ficaríamos com saldo negativo dentro dos estádios. Portanto, o que é que se tira daqui? Tira-se que, já que os clubes estão a fazer estes comunicados e estão-se a insurgir contra estas situações, é urgente e fundamental os adeptos desses clubes tomarem medidas que sejam execuíveis e que provoquem alguma coisa. E a única forma e a única grande arma que esses adeptos têm, e eu vou continuar a bater nesta tecla até isto
ter uma dimensão nacional é ignorar. Só há hipótese de ignorar quem está a organizar isto tudo, e não tem cuidado com o adepto, porque o futebol começa no adepto. Só se pode ter um bom futebol tendo o adepto como objeto, ou melhor, como o objetivo primordial. O adepto é que faz o futebol. Sem adeptos não há futebol para nada, é apenas um jogo. Ricardo Silva, neste caso Ricardo Monteiro da Silva do Boa Vista, também, aliás, falaste muitas vezes neste programa deste assunto do excesso de força utilizada pela PSP ou pela GNR, o que quiserem, até tendo em conta o caso do adepto do Boa Vista que perdeu um olho, e depois os polícias, nenhum deles se acusou, apesar da juíza ter dito que o culpado estava dentro da sala de tribunal. Mas pegando nesse exemplo, já muitas vezes alertaste para este tipo de casos, e obviamente como boa visteiro, isto que se passou este fim de semana também te toca particularmente. O que é que te apraz dizer? Boa tarde, Ramo, boa tarde aos nossos ouvintes, António Duarte, Ricardo Silva. Ramo, isto é mais daquilo que temos falado, não é? Quer dizer, estamos a atingir limites inconcebíveis, que eu quase que chego ao como dizer que só quando morrer alguém nas mãos da nossa polícia é que alguém vai olhar para isto com olhos de ver, ou então não, então vamos ter alguém a dizer que está tudo bem e que já fez o que podia fazer. Se falamos de claques organizadas, tens que falar que é um grupo de pessoas que se reúne, que se junta para assistir a um jogo de futebol. Não me parece que tenha sido o caso num jogo do Feirense. Não me parece que seja agressões bárbaras a simples adeptos ou a simples pessoas que se deslocam aos estádios para ver os jogos. Aliás, eu li que, e tu ainda há um bocado pensou que disseste, que bateram em crianças e em mulheres. Não, o Feirense é que diz que no meio da carga estavam lá as mulheres e crianças. Isso é o comunicado do Feirense que eu diz. E eu sou obrigado a acreditar, porque eu já presenciei muitos estádios em que não se tenta amenizar, tenta-se descarregar. Eu lembro-me de um caso específico em Pombal, com o Boa Vista, que aconteceu exatamente isso. E isso estou a dizer porque eu estava lá também e vi. Sim, mas nós vemos claques por este mundo fora, muito mais agressivas do que os nossos grupos organizados de adeptos, a Turquia, a Grécia, e não vemos cargas discriminadas como se vê cá. Vemos um tentar amenizar, temos um tentar resolver, e só depois, a partir daí, quando não há mais nada a fazer, é que partimos para a carga policial. Em Portugal não. Em Portugal, ao primeiro impropério, parte-se para uma carga policial e bate-se em tudo que tiver à frente, tiram-se olhos, porque afinal vale tudo. Costumava-se dizer que valia tudo menos tirar olhos, mas em Portugal até tirar olhos já vale, portanto... E a reação do Setúbal e do Feirense também não terá sido por acaso, António Duarte. Estas queixas pedem respeito, pedem mais sensibilidade, digamos assim, às forças de segurança. Bem, cumprimentar os ouvintes da Rádio Estádio, também aqui os meus companheiros de painel, o Ricardo Silva do Vitória e o Ricardo Monteiro da Silva do Boa Vista, para tirarmos um grande abraço. Isto são situações que nos incomodam. O futebol é festa, ou deveria ser festa. Os recintos esportivos são espaços de convívio, de uma força fundamental, que é os adeptos da juventude, e estamos a ser confrontados de facto com estas notícias que só nos podem entristecer, e o nosso papel aqui é convocar quem de responsabilidade, o Estado português, neste caso o poder político, a Federação Portuguesa de Futebol. Desculpa, o poder político está-se a desmarcar. Ainda esta semana temos atitudes. Já vamos ouvir. Que é um sacudir água de pacote que é impressionante. Ricardo Monteiro da Silva, isto é um problema tão complexo e que nos convoca e nos preocupa, porque nós precisamos das forças de segurança. Nós precisamos desse exemplo de um Estado democrático. António Duarte, mas aquilo que se viu este fim de semana e o que foi falado ainda agora aqui não dão um exemplo, pelo contrário. Pois, mas nós aqui a nossa preocupação é arranjar soluções. E essas soluções passa por pedir, por solicitar a quem de direito a coragem e alguns terem vergonha de aquilo que se está a passar em Portugal. António Duarte, eu vou só aqui fazer um parênteses, se me permite, porque eu acho que isto é importante que seja dito também. Quando tivemos a situação do João Freitas
tiveram 11 elementos ou 15 elementos dentro de uma sala de tribunal e a juíza disse que sabia que estava lá o culpado, mas não tinha dúvidas que estava lá o culpado. Mas como não se acusou, que não podia... Corporativismo, ninguém se quis acusar. Pronto, e eles não poderiam estar ali a punir ninguém. Eu fazendo aqui uma parte muito rápido, provavelmente, no caso que tivemos em Bragança, há um mês atrás, se fizerem o mesmo pacto de silêncio... Que está a caminho disso. Ninguém vai ser punido. A falar do aluno cabo-verdiano. António Duarte, deixa-me só pegar... A questão é preciso ver as coisas como elas são e temos que dar o exemplo, mas isto vai no que o António Duarte estava a dizer. Dar o exemplo, mas quando o exemplo vem errado, é um bocado complicado. Mas deixem-me só aproveitar, até porque o António Duarte estava a pegar em algo que eu acho que é absolutamente fundamental, lembrar aos nossos ouvintes do que disse o Eduardo Cabrita, que é o ministro da Administração Interna, ao Diário de Notícias e à TSF, diga-se, uma excelente entrevista, bem conduzida, era isso que eu queria dizer, mas é na mesma entrevista em que o ministro diz que os polícias só compram um fardamento porque querem. Exatamente. Pronto, portanto, mas ele acaba por dizer, ele aqui no futebol diz que da parte do governo está tudo bem, que não pode fazer mais nada. Vamos ouvir. Eu acho que aqui é uma área em que ativamente os clubes, a Liga, a Federação têm de atuar. O Governo fez a sua parte. Nós temos, aliás, uma tradição reconhecida como exemplo nesta matéria. A forma como correu a Liga das Nações no ano passado foi determinante para esta seleção de um português, foi avaliada e foi determinante pelos seus padrões de segurança para a seleção de um português, para a organização da segurança do próximo Mundial de Futebol. Agora, as questões ligadas a uma dinâmica de grupo em que as claques podem ser cortina de fumo de outro tipo de atividades delituosas é algo que não é desconhecido das forças de segurança, que justificou, aliás, a criação da Autoridade para a Violência no Desporto, que é dirigida por um oficial da Polícia de Segurança Pública e relativamente ao qual, nesta área, a responsabilidade é sempre da comunidade. Neste caso, a comunidade significa os clubes e as estruturas organizativas do desporto. Ora, muito bem, são essas as declarações do nosso Ministro da Administração Interna, que eu já disse aqui hoje, portanto isto só me vincula a mim, na Rádio Estádio, que não me parece muito responsável por parte do Ministro que tem a pasta, António Duarte, que eu mantenho consigo, porque estava a falar nisso, ou seja, quando a gente quer recorrer ao Governo, quem tem esta pasta diz, bom, a responsabilidade é da comunidade e a comunidade quer dizer os clubes, e o Governo já fez tudo o que tinha para fazer. Fica um pouco confuso, sou-lhe sincero. Remo, é assim, perante estes factos, aquilo que acabamos de ouvir, o que é que podemos dizer? Este senhor não tem o mínimo de condições para comandar o Ministério da Administração Interna, porque falta-lhe sensibilidade, não consegue transmitir uma mensagem de responsabilidade, de um apelo de qualidade, onde podia aproveitar esse mesmo espaço para procurar passar uma mensagem de esperança. Uma mensagem diferente, quer dizer, convocar... Das duas uma, ou acalmar ou apontar medidas. Eu tenho tanta dificuldade em fazer estes comentários, que este senhor tem comportamentos assim um pouco problemas cognitivos, penso eu. É estranho. Porque estranhos, no fundo, são estranhos. Eu já ouvia a separar micros e não sei o que mais, portanto tem assembleias lá, em debates políticos, portanto não podemos continuar neste sentido. A nossa juventude não pode ser confrontada diariamente com este tipo de situação. Com ódio. Portanto, estamos a fomentar, de facto, o ódio no desporto. Mais nada. Porque quando nestes espaços esportivos se praticam estas situações e não vemos nos nossos responsáveis políticos a preocupação de convocar as federações, as associações, as ligas, os clubes e de fazer um debate profundo para ver de facto o que está-se a passar, diz que a culpa que é quase da sociedade e os políticos é que têm razão e não se passa mais nada. António Duarte, e Ricardo, deixem-me só acrescentar, porque esta parte não se ouve porque não havia o áudio desta parte, mas há aqui uma pergunta, eu estou aqui a ler diretamente do Diário de Notícias, já disse, isto é uma entrevista do Diário de Notícias e da TSF, que lhe dizem assim: os clubes e os dirigentes viram-se para o Governo e pedem-lhe que faça mais. O Governo responde que quem tem de fazer mais são as entidades esportivas. Resposta do nosso Ministro da Administração Interna: não, ninguém nos pede que façamos mais. Deixa-me só uma coisa. Eu tenho alguma dificuldade. Eu quando ouço uma frase que diz:
o governo já fez a sua parte. Eu acho que já não há mais nada a dizer. Porque criou a autoridade para a violência no desporto. Mas, por isso. Mas eu, se não vivesse neste país, se ouvisse estas declarações, eu pensava, afinal, naquele país os políticos são as vítimas. Porque afinal a sociedade não faz nada e eles não podem fazer. Porque eles, o ministro diz que as entidades esportivas é que são responsáveis. Ele já fez tudo, não pode fazer mais nada. Portanto, eu se vivesse no outro mundo, chegava aqui e dizia assim, não, afinal os políticos aqui são as vítimas porque não têm poder de decisão, não têm ferramentas para mudar isto. Portanto, eles já fizeram o que podiam, agora nós é que temos que fazer o resto. Quer dizer, isto é um sacudir. É a água do capote, que é uma coisa impressionante. E fazer de conta que não existe. Que eu nunca esperei ouvir de políticos do meu Estamos país. a falar depois das tochas em Guimarães, depois das tochas em Alvalade, que interrompem um derby de Lisboa, que é visto em todo o mundo, não é? Com todo o respeito pelos outros jogos, mas durante 6 minutos não há jogo, não é? Quer dizer... Só um parênteses muito rápido nas tochas. Mas está tudo bem. Nas tochas, novamente, porque eu já falei sobre isto. A responsabilidade das tochas não pode ser dos clubes, nem dos adeptos. Primeiro é das forças da autoridade que estão a fazer a revista e permite que elas entrem. Ponto. Segundo, querem resolver o problema das tochas? É fácil. Fácil. É permitir a pirotecnia nos estádios e punir quem atira uma tocha, um petardo, um pote de fumo para dentro do já aqui dissemos, somos contra, perca de pontos ou jogo interdito. Mas sabes, quer dizer, então é assim, nós conseguimos ver quem foi um indivíduo que proferiu um impropério contra um agente da autoridade e não sabemos quem foi o indivíduo que atirou uma, 2 ou 3 tochas dentro do eles sabem quem Por amor de Deus. António, deixa-me só fazer-lhe uma pergunta. Já vamos ao Ricardo Silva da Vitória. No que estava a falar, antes de passar essas declarações, o António estava a dizer que era preciso apelar ao governo. Tendo o principal responsável do governo a responder isto, quer dizer, pelo menos fica a ideia que não vai ser com este responsável do governo que se vai mudar as coisas. Isto é uma demissão total de responsabilidades de alguém que as tem. Quando um ministro, não é, faz estas declarações, portanto, tem que de facto ser movidas em todo o país e no país desportivo, isto transporta-nos para situações de alguma dificuldade, de uma impotência, de um passar de culpas, porque todos nós sabemos, é que este senhor esquece, todos nós sabemos o que é que está-se a passar nas forças de segurança, não é? Porque não são devidamente tratados, equipados, organizados. Mas quem lhe ouve isso, até só compram fardas porque querem, coitados, então eles é que são tolinhos. Exatamente, e isto ele pretende de facto provocar, ele diz, falou em cortinas de fumo. Isto é que são cortinas de fumo. Ele empurra completamente para os clubes. Exatamente. Ele diz que os clubes não podem estar à espera que a polícia resolva tudo, diz exatamente isso. Ele até diz que o presidente do Sporting foi falar com ele, não é? E com o secretário de Estado do Desporto, para informar daquilo que era a sua atuação relativamente às questões com os claques do Sporting. E o ministro diz que sobre isso não pode fazer grande coisa. Ricardo, tinhas pedido há pouco a palavra. Eu queria dizer que o Sr. Eduardo Cabrita é um cidadão que tem responsabilidades neste país, certo? Muitas. É ministro. No entanto, ele diz que não as tem. Textualmente ele disse que não as tem. Portanto, já fizeram tudo o que é possível. E deu o exemplo da Liga das Nações. Pois, a Liga das Nações não é um espetáculo para Portugal. É para o mundo inteiro. Correu tudo bem. Tudo normal, tudo 5 estrelas, segurança 5 estrelas, fan zones para a malta se divertir e tal. Agora, na próxima taça da Liga, quarta-feira, também temos fan zones e está tudo bem. Vamos ter pelo menos 1.500 a 2.000 polícias lá, certo? E vai correr tudo bem. Vamos estar divididos, adeptos todos, tipo faixa de Gaza, mais ou menos, uns para um lado, outros para o outro, e toda a gente vai fazer uma grande festa. Agora é o que eu pergunto a estas duas pessoas, uma aqui que tem umas grandes responsabilidades na nossa sociedade e a outra que é o Presidente da Liga também as tem. Vamos lá ver aqui uma coisa, se é possível fazer isto, fanzones e festa e música e cerveja com álcool e tudo mais, como é que é possível fazer isto numa Liga das Nações e numa Final Four da Taça da Liga e não se consegue promover isto durante um campeonato nacional? Promover este tipo de festa e promover também a polícia tem que ser parte integrante do espetáculo, é a polícia que garante a segurança e a educação. Eu acho muito bem que se pegue no adepto que está a proferir impropérios e que se chega à beira dele dizer assim, o senhor não pode estar aqui dentro, mas também acho que se pegue no adepto que pegue numa tocha e atira a tocha para dentro do campo. Esse adepto não pode estar dentro do estádio. Eu se estiver no cinema, eu não parto a cadeira, não atiro a tocha para o ecrã.
Isto é um espetáculo. Exatamente. E o futebol não é tratado como um espetáculo. Ricardo, O futebol é tratado como um estado dentro do estádio em que dá para fazer tudo. E há uma coisa também que eu te queria dizer ao Ricardo há um bocado quando falaste em ultras. Eu gosto de ultras no estádio, eu gosto de pirotecnia. A pirotecnia começa e acaba na bancada. A pirotecnia isso. O problema começa e acaba. Mas há aqui uma coisa importante também. Nós temos que responsabilizar o adepto e penalizá-lo. O ultra também não pode pensar que pode fazer tudo lá dentro. Há muita malta nos ultras, felizmente são uma minoria que pensam que podem tudo. Ricardo, deixa-me só... Isso também é importante. Eu sei que o Ricardo Monteiro da Silva quer falar. Estamos a falar de pirotecnia, estamos a falar da ação da polícia. Vamos ouvir o que disse Pedro Colasso, da PSP, sobre, por exemplo, o uso da pirotecnia na Final Four. Bom, relativamente a essa situação, o promotor do evento, juntamente com os assistentes de recinto esportivo, a segurança privada, que são responsáveis pela revista a todos os adeptos, nomeadamente aos grupos organizados de adeptos. Relativamente à Polícia de Segurança Pública, estará presente e com certeza que fará a sua supervisão conforme está definido na lei. Estaremos cá para auxiliar os assistentes de recinto esportivo na revista que eles têm que fazer. Ora bem, meus senhores, Ricardo Monteiro da Silva, agora é a tua vez. Pelos vistos, ou seja, estamos aqui a ver este jogo do empurra e de ping-pong, mas pelos vistos, segundo este senhor, portanto, da PSP, o senhor agente, Pedro Colasso, agora a culpa é dos stewards. Não é isso que ele, foi isso que ele disse, atenção, sou eu que estou a dizer. Foi, mas eu digo, foi isso que ele disse. Mais um sacudido de água do capote. Só quem não é um estádio de futebol é que pode dizer que as revistas são dos stewards. Porque isto é a responsabilidade da PSP. Agora, eu queria voltar um bocado atrás, quando falamos das fan zones, da segurança, que somos os maiores que até vamos ter um tipo agora no Mundial, porque correu muito bem na Liga das Nações. Isto corre bem quando a própria força da autoridade sabe ser, essa força da autoridade sabe comportar como tal. Eu posso me lembrar que no Europeu de 2004, que eu me lembro, o único problema grave que houve no Algarve, em Portugal, foi em Albufeira, na Oura, e com os diz os piores adeptos do mundo, os ingleses. Mas tivemos cá gregos, tivemos holandeses, que também não têm muito boa fama. Russos, e não houve problemas. Portanto, será que nós somos mais provocadores, arranjamos mais problemas do que esta gente? Ou será que as nossas forças de autoridade têm uma postura diferente perante os outros do que perante nós? É por aí. Vão-me dizer que aquelas pessoas no Feirense que foram agredidas, mulheres, crianças, que foram agredidas, são mais perigosos que os ultras da Grécia, da Rússia, da Holanda? Nada. As pessoas têm que se assumir e têm que ter responsabilidade no que dizem. Estas declarações deste, não sei se é comissário, se é agente, o que for. É absolutamente infeliz. Isto não é infeliz. Este senhor tem que se demitir juntamente com o ministro Eduardo Cabrita, tem que se demitir. Isto é querer tirar areia para os olhos das pessoas. E eu, como cidadão, não posso compactuar com isto. Muito bem, António Duarte, quero voltar a si. O Ricardo Silva do Vitória tinha pedido a palavra, já lá vamos, porque eu tenho aqui mais uma prenda para o programa, que é o que disse Pedro Proença, precisamente na abertura das fan zones. Vamos ouvir. Estamos confiantes que esta competição, e como disse há pouco, que apela muito ao fair play, ao processo de inclusão das famílias, que seja uma competição e que seja uma Final Four sem qualquer tipo de incidências, e portanto é isso que esperamos, e temos a plena convicção que isso acontecerá. E a reunião de emergência que pediu ao MAI é também uma questão de uma preocupação com o adepto, por exemplo? Não é desta Final Four e, portanto, mais uma vez, como disse, esta é uma competição de festa, de inclusão, de apelo às famílias. Desde hoje, e como eu disse, não são só 3 jogos, são 7 dias dedicados a um vivenciar do futebol profissional, e é disto que nós queremos fazer o futebol, de uma festa onde as pessoas possam estar, onde se possam festejar, onde possam estar com um conjunto de experiências. Vejam aquilo que foi montado aqui. Isto é um palco único, nunca existiu isto em Portugal, e portanto a todos os profissionais da Liga deixo também aqui uma palavra de elogio. São estes profissionais que têm feito do futebol profissional nestes últimos 6 anos este reconhecimento público daquilo que tem sido o trabalho que tem sido feito por todos. Ora bem, António Duarte, Pedro Proença, depois do que estivemos a ouvir, Pedro Proença diz, não quis falar da tal reunião de emergência que pediu ao MAI, e diz que a Liga está a fazer do futebol uma festa. Pois é, o futebol é compartimentado, quer dizer, isto é por compartimentos.
esta interessa, aquela não interessa, a reunião não é possível, nem tem que dar explicações públicas. Eu lamento isto tudo. O António hoje fica sem palavras. Isto é um demitir de responsabilidades. E eu não entendo isto. Não é possível. Não é possível a sociedade portuguesa ser confrontada com declarações desta natureza e ficar pacífica. António, isto faz-me estou com lembrar. dificuldade. Eu tenho 3 cãezinhos lá em casa e quando tenho xixi no chão, eu digo, quem é que fez isto? E fogem todos. Isto aqui é igual, quer dizer, toda a gente está a fugir com o rabo à seringa e ninguém some. Então agora afinal fora é diferente, é um espaço diferente, é um convívio diferente, é um futebol diferente, é um futebol mais cenóbio, é cenobismo. Quer dizer, quando de facto esta festa é realizada na minha cidade, em Braga, em que queremos fazer isto uma festa de todos, para as famílias, para a juventude, e somos confrontados com declarações destes responsáveis, isto não é possível desenvolver, isto não é possível fortalecer o futebol, dar-lhe qualidade, chamar a juventude, quer dizer, isto parece um país de ser mundo. Eu vou só fazer que faz uma festa na capital e o resto é paisagem. Eu vou aqui só ter um sério, eu estou com uma dificuldade de comentar isto. Não é possível. Eu sei, eu vou fazer um parênteses e vou passar a palavra ao Ricardo Silva, até porque eu não vou querer comentar isto. Agora, após um fim de semana onde há cargas policiais em velhinhos, aleijados, meninas, senhoras e crianças e dizem é uma festa para a família, portanto eu sobre isto não vou dizer mais nada, Ricardo, passo a palavra. Está passada. Sobre um adepto do Aves, estava lá uma filha, o Paulo Cardíaco Guimarães, de uma filha que estava presente na classe, e eu estava em casa e eu arrepiei-me e ao mesmo tempo teve vontade de chorar da impotência desta gente que vive para a festa do futebol, adeptos que transmitem, que transportam os seus filhos, toda esta força, porque eu sei que este senhor Paulo é um adepto do Aves, mas é um adepto do desporto em geral, onde leva os seus filhos, onde leva os seus sobrinhos, onde leva os seus cunhados, em que fazem toda uma festa, porque fazem parte de modalidades como a vôlei, porque é do atletismo, porque é do futsal, eu não sei como essas coisas todas. Portanto, esta gente envolve um desporto num país e estes senhores falam como se fossem responsáveis de futebol de ser um mundista. Quer dizer, eu não consigo. Como é que este senhor consegue dizer que uma final fora, que é diferente, é uma coisa diferente, que é um espetáculo diferente? Então os campeonatos nacionais, os regionais, todo o desporto em Portugal é o quê? Vamos ver aqui o Ricardo Silva. Eu vou pegar aqui duas afirmações do Sr. Pedro Proença e antes de as ler eu vou dizer que isto é pura hipocrisia, ou então não faz ideia do mundo onde se move. Não faz ideia. Porque ele diz, isto é um processo de inclusão das famílias. O Sr. Pedro Proença vai-me desculpar, mas eu sou incapaz de na próxima quarta-feira levar a minha filha. E se ele tiver filhos, ele também não leva. Ponto final, parágrafo. Vai ser um jogo quente, vão ser jogos quentes e não temos, infelizmente, educação para tal. Infelizmente. E depois diz, vejam o que foi montado aqui. Oi? Somos os maiores. Espera aí. O que é que ele quer dizer? Vejam o que foi montado aqui. Então, o homem, então esta alma cândida consegue-se congratular. Vejam o que foi montado aqui. Parabéns aos nossos profissionais que fizemos aqui o grande espetáculo. Opa, o povo vai à bola, isto depois vê-se que isso é outra história. Por favor, isto é alguma coisa. Ricardo. Eu faço aqui novamente um apelo. Um desafio ao Sr. Pedro Proença. Venha aqui a este programa falar com a gente, porque nós gostaríamos de falar com ele de futebol e dizer-lhe assim, olhe, ele não consegue, nós vamos ao futebol e às vezes temos que correr muito, sabe, porque ou bem uma carga policial ou bem outras coisas qualquer e nós temos mesmo que correr e sabe, pegar na minha filha, ela tem 20 anos, não é fácil, obviamente vou pegar nela e vou defendê-la. Tem-nos fora do estádio durante 30 minutos depois do jogo começar por questões de segurança quando não temos ninguém à volta. Nós não temos que olhar para isto com olhos. O Sr. Pedro Proença, é importante que as pessoas ouçam isto, e isto que todo Portugal ouça, e quem é adepto e quem gosta do seu clube, independentemente do seu clube, o Sr. Pedro Proença não faz ideia do que é o futebol em Portugal.
Mas, senhores, vamos avançar. Nem ele, nem o secretário de Estado do Desporto e da Juventude. E o Ministro da Administração Interna também provou. Mas a Administração Interna. Vamos só. Eles não têm noção do território, não têm noção de valência, não têm noção do que é a inclusão do desporto, o que é a participação do desporto, o que é o movimento da juventude, o que é a educação escolar. Não têm noção de nada. Tem que ser um cada vez, senão não é se muito giro chegar a um estádio, seja onde for, como motorista, estacionar dentro do recinto desportivo, ter 3 seguranças ao lado para o camarote, e claro que lá em cima é tudo muito bonito. E há whisky e cerveja lá em cima. Sim, até porque depois eles também devem ir em estádios como o Leiria, como o Sporting, que as cadeiras como são às cores, dá assim aquela ideia de que está tudo cheio, que está tudo bem. É muito bonito. Mas eu convido estes senhores, como diz o Ricardo e bem, a vir ao Bessa, ir à Badalhoca, comer um assado de presunto, vir a pé para cima, ser encostado contra as paredes que está a passar o autocarro do clube visitante, não se conseguir pronunciar porque somos abafados, porque somos corridos. E eu aconselho as pessoas a virem ver. Não é chegar ao estádio do Bessa, por exemplo, falo no Bessa porque é uma casa que conheço bem. Entra na garagem, sobe no elevador lá acima, gostava sempre neste, quero um whiskyzinho com um croquete, o que é que o senhor vai tomar? E depois chega-se lá acima e aquilo é bonito, é tudo muito bonito. Isto é tudo uma hipocrisia. Mas senhores, temos mais temas, vamos avançar, mas sobre a questão do Ministro, dizer apenas que nesta entrevista, por exemplo, e para fecharmos aqui, porque acho que não é preciso dizer mais nada, dizem os 2 jornalistas, diretores da TSF e do Diário Notícias, Senhor Ministro, mas foi preciso haver notícias de médicos agredidos para o Governo chegar a essa conclusão, porque os casos de violência na saúde já vêm de trás. E a resposta dele, casos de violência existem em todas as áreas e não têm uma dimensão aqui sequer crescente. Portanto... Meu Deus. Remo, desculpa lá. Tivemos agressões a professores. Sim, mas ele diz que lá está. Acontece em todas as áreas. Bombeiros. Quer dizer, acontece em todo lado. Temos de condenações 0. Por isso mesmo uma senhora no Tribunal de Matosinhos agrediu a ser doutora juíza e foi presa. Portanto, temos cidadãos de primeira e de segunda. Ricardo Silva, muito rápido. Temos que avançar. É mesmo para fechar este tema e aqui esta mensagem vai para aqui o meu colega do painel, António Duarte, e para todos os adeptos bracarenses e vitorianos. Quarta e sábado, se lá chegarmos... Terça e quarta. Nós é quarta. Nós temos, esta semana temos uma grande responsabilidade. Exatamente. E eu estou a falar apenas para os nossos adeptos. Temos uma enormíssima responsabilidade, que é provocar uma grande festa. Exatamente. Uma grande festa. Eu espero mesmo que seja uma final Braga-Vitória. Mas mesmo que não seja, que os nossos adeptos, a nossa família, saiba dar a verdadeira lapada de luva branca que esta gente toda precisa. Deixa-me aproveitar, Ricardo, que falaste nisso, e antes de passarmos para outro tema, rapidamente, porque estamos a falar da Final Four da Taça da Liga, aquela questão dos símbolos de Vitória vandalizados em Braga, mas não vou pegar só nisso. Um jogador do Gil Vicente que está, isto é mesmo verdade porque eu já confirmei, cumprimentar a sua avó junto aos balneários Passos Ferreira, e é agredido por 6 indivíduos na presença da avó, que ficou bastante afetada, como é perfeitamente normal, porque nós aqui não podemos só apontar para um lado, há o outro, porque isto, pergunto-vos eu, meus senhores, pergunto eu, não são adeptos também, isto não é nada, não é? Isto tem de ser de futebol. Sim, são aqueles adeptos que têm sido também este espaço. Eu já tive a oportunidade porque estes senhores também têm responsável em matar. Exatamente. Primeiro felicitar o Ricardo do Vitória pelas suas palavras, porque é esta a festa do futebol, é esta a nossa responsabilidade, é convocar todos os adeptos para fazer de facto da Final Four uma festa de inclusão, de famílias e portanto, e Braga que saiba também receber, portanto, quem nos visita. Já tive a oportunidade aqui na Rádio Estádio de fazer uma alusão àquilo que se passou em Braga, daquele sujar. São meia dúzia. Isso são meia dúzia. E eu pedia desculpas públicas por aquilo que se passou, porque não entendo assim. Às vezes com a intenção de lançar a confusão. Atenção, tem que dizer isto claramente. Há pessoas que fazem isto com a intenção de lançar a confusão. Não entendo assim o futebol. Agora, e o Remo pegou aqui de facto também nesta agressão a um profissional do Gil Vicente, e também outras situações que vão ocorrendo. Nós temos que ser firmes, não são adeptos. firmes em criticar estas condutas. Não podemos permitir isto. Como já criticamos os senhores que atiram as tochas, e por exemplo em Alvalade eu ouvi um bombeiro que estava a retirar as tochas, levou com uma tocha na cabeça, e material de uma televisão que estava a trabalhar foi todo incendiado. E agora portanto, isso também não é nada. E agora eu pergunto porquê que nenhum clube é castigado? Não, nenhum clube não. Eles pagam. Formula a tua pergunta. Eu pergunto porquê que nenhum clube
além do Vitória, é castigado. Estás a falar por causa do caso do jogo à porta fechada? Eu estou a falar que eu tenho mais ou menos 40 anos. Não te dou só pelo Vitória, porque não é só o Vitória. Os outros clubes também, só o Vila Franquense foi. Eu falo de futebol aqui e falo de todos os clubes. Sim, mas... E é um prazer estar aqui a falar de futebol e de todos os clubes de igual forma. Mas também tenho que assumir aqui a minha condição de adepto. Claro, evidente, é vitoriano. E eu tenho 40 anos e é referido que eu sou adepto de Vitória, também tenho que, digamos, puxar a brasa para a minha essa pele sardinha. não se despe. Há aqui uma coisa que eu quero que as pessoas, que a maioria das pessoas não sabem, e que eu sei e senti na pele, é que o Vitória foi o primeiro clube em Portugal a jogar à porta fechada, para começar. E antes disso, o Vitória tem mais ou menos nos últimos 30 anos 10 jogos de castigo, campo interdito. Eu já fui a todo lado ver o Vitória jogar em casa. Nunca isto aconteceu mais em nenhum clube. Isto está na história. A mim ninguém me contou. Eu estava lá. E quando o Vitória jogou à porta fechada, eu estava fora do estádio. E os jogadores de Vitória vieram cumprimentar os adeptos de Vitória antes do jogo iniciar. Foi contra o Passos Ferreira. Sim, e isto ninguém me tira. E eu pergunto, porquê é que eu, enquanto adepto, sou penalizado? Porque temos que nos responsabilizar pelo que fizemos. Ok, eu aceito. Mas porquê é que não somos todos penalizados de igual forma? Mas o que é isto? Muito bem, António e Ricardo Monteiro da Silva, para fecharmos isto também. Eu, enquanto dirigente do meu clube, e era delegado ao jogo num Sporting Clube Braga Vitória de Setúbal, o jogo não acabou, e fui jogar para Lamego, 2 jogos. Pronto, o Sporting Braga já foi certo. Mas as nossas preocupações é arranjar soluções, percebes? E arranjar soluções é penalizar quem tem que ser penalizado. E estes adeptos, estamos a falar de adeptos, têm que ser banidos. E se eles não conseguem penalizar, tem que penalizar o clube. Nós temos que arranjar soluções. Estes 6 adeptos, ou perder pontos, vamos aqui dizer, estes 6 adeptos, a palavra adeptos é muito mal utilizada aqui. Estes 6 indivíduos que agrediram os jogadores de Gil Vicente na zona das secções balneárias têm quase a certeza que haverá câmaras de vigilância e não podem entrar em mais estádio. Claro, tem que estar fora do estádio. Isto é a minha opinião, atenção. Ricardo Monteiro da Silva, para fecharmos isto, temos aqui ainda muito para falar e o tempo está a chumar. Só para falarmos neste tema, eu queria dizer ao Ricardo que não é só o Vitória que é penalizado, são todos os clubes que não pertencem aos 3 beneficiários. O Vitória. Eu aceito isso. O Vitória tem um cadastro que mais nenhum clube tem. Ricardo, eu não gostava de estar aqui a discutir isto, porque não sei sobre que fundamentos é que não vamos falar jogo da porta fechada, nem vale a pena. Pronto, mas isso esvazia até o tema. Não aceito que se diga que é só o Vitória, não, porque são todos que não sejam os 3 grandes. Eu falei como adepto. Em relação condição de adepto aqui. Em relação a esta situação do jogador de Gil Vicente ter sido agredido, isto é gente que anda mais no futebol. Mas principalmente há aqui outro ponto que eu quero voltar a bater no mesmo assunto. As forças de segurança têm responsabilidade nisto. Sim. As forças de segurança estão lá. Sim, se o jogador não pode cumprimentar a sua avó no fim do jogo, já não sei o que é que isto mas tivemos situações que os jogadores não puderam ir festejar com os próprios adeptos. Porque a polícia estava lá. Então vai um jogador e é agredido. Sim, e vai um jogador cumprimentar a avó, a mãe, o irmão, seja quem for, o padrasto. Inacreditável. E é agredido. Onde é que estão as forças de segurança aí? É a tal educação que andamos a promover. É isto que temos que ver aqui. Temos 2 situações. Estas pessoas estão a mais, mas não podemos descartar quem tem responsabilidades de ter. Exatamente. Portanto, o que é que está-se a passar em Portugal? É que, de facto, o Poder Judicial, as forças de segurança, o Poder Político, o Estado, os órgãos desportivos estão-se a demitir das suas funções. Toda a gente se demitiu das responsabilidades. À sociedade. E depois temos estes exageros. Porque não atuam quando devem atuar, as forças de segurança estão presentes e não atuam, vão para os tribunais, são punidos. Os verdadeiros responsáveis por este Estado são os adeptos em primeiro lugar e os stewards em segundo. Muito bem, segundo o que ouvimos. Vamos avançar aqui, o Ricardo... Nós estávamos aqui a falar e o Ricardo Monteiro da Silva mostrou-me aqui um post, até muito bem. O Famalicão um bom exemplo, como é o Vitória, como são outros ao longo de toda a época, ter gente nos estádios. Esta semana, por acaso, não foi uma semana bonita, porque vimos o Futebol Clube do Porto Varzim com 12 mil pessoas, um Benfica Rio Ave na imensidão do Estádio da Luz também com pouquíssima gente, oportunidades perdidas de termos mais gente no Académico Viseu Canelas, que era um dia histórico, e o treinador do Canelas esteve muito bem a dizer quem decide isto, não decide a pensar nos clubes mais pequenos, e já lá vamos. E depois o próprio Bruno Lage, e eu vou pegar no Bruno Lage porque é o treinador campeão nacional e do Benfica, e que fala de algo que vocês têm repetido aqui várias vezes. Vamos ouvir. O que é o jogo, afinal? E o jogo vive de quê? Vive da paixão dos adeptos. E é nesse respeito e nessa reflexão que
Não é por ter menos horas ou mais horas, é o respeito de quem viaja e tem que fazer depois a viagem de regresso. Imagina um jogo terça-feira de Rio Ave, começar um jogo às 9h15 da noite. Como é que a equipa, como é que o Rio Ave, quando é que o Rio Ave voltou para Vila do Conde? A que horas foi? Teve que ficar no hotel, foi no próprio dia. O que é que isso acarreta a jogadores que estão a jogar 3 em 3 dias e essa forma de recuperar ou não, por uns colocar em risco de estarem lesionados ou não? E depois olhar sempre para o lado do adepto, porque isso é fundamental. Vamos ouvir Tiago Margarido, treinador do Canelas, também no fim do jogo. Sem dúvida que a competição está formulada para aquilo que são as equipas profissionais. Os meus jogadores tiveram que faltar ao trabalho hoje. É um jogo a meio da semana. Penso que não está a ser privilegiado aquilo que são as equipas do futebol, neste caso, não profissional. E nota-se muita diferença, porque tivemos que alterar todas as nossas rotinas. Portanto, a meu ver, os jogos deviam ser ao fim de semana para todos estarmos no mesmo pé de igualdade. O jogo, sinceramente, eu não faço ideia. Sei que o jogo foi marcado e pela Federação, nós temos que cumprir. Muito bem, aqui 2 questões. Vamos agora começar com o António Duarte, a volta completa. António, 2 questões. Bruno Lage, parece muito importante que um treinador como Bruno Lage reflita e diga isto muito devia de ser para os adeptos. E depois a questão realmente que me parece evidente, marcar um jogo a meio da semana. Muito mesmo. Que retira adeptos, prejudica as equipas, digamos, menos poderosas. Portanto, há aqui uma série de equívocos. Muito mesmo, isto são palavras sensatas, responsáveis. Isto é que obriga ou nos convoca para a tal reflexão profunda de todos queremos. Tem sido cada vez mais melhor. Sérgio Conceição também disse que preferia jogar e que não se importava de ter menos um dia de preparação para a Final Four. Remo, mas nós temos esta capacidade, nós temos esta gente toda que reúne condições excepcionais para que o futebol e o desporto em geral tenha esta qualidade. Depois não temos dirigentes e temos gente da política que faz este tipo de afirmações no espaço público. E isto, de facto, desacredita as pessoas, desconvoca as pessoas. Porquê? Porque eles não conseguem respeitar os adeptos, eles não conseguem respeitar a sociedade. São gente medíocre, são gente hipócritas, são gente que não sabem assumir as suas responsabilidades, e isto está-se aqui a transmitir a uma sociedade que, de facto, deixa de acreditar. E quando o desporto tem um papel importante num país e ele é tratado desta maneira, claro que isto não pode evoluir. Pegamos aqui em 2 exemplos de 2 treinadores de futebol que tiveram mensagens de qualidade elevada, de palavras responsáveis, de palavras que nos convocam para pensarmos o que está-se a passar no desporto em Portugal. Aliás, nós temos agora um exemplo. Eu peguei nisso precisamente porque é o campeão nacional e uma equipa do Campeonato de Portugal. Remo, tu tens agora o problema, o exemplo do handball português, que está representado numa competição internacional, em que a transmissão dos seus jogos não é RTP. Ora, isto é uma demissão política de um país que tira ou faz mensagens para uma sociedade que diz isto vale tudo. Ricardo Monteiro da Silva, vamos avançar, que ainda quero lançar mais um tema. Remo, eu em relação às palavras do Tiago Margarido, eu respeito e acho que são muito não, merecem reflexão, sem dúvida. Sim, merecem reflexão, só que o problema é que para a semana ninguém se lembra quem é o Tiago Margarido. Infelizmente. Por isso é que nós aqui na Rádio Estádio somos diferentes. Muito bem. Em relação por isso é que eu juntei, como vocês perceberam, um campeão nacional e o treinador de Canelas. Porque tem que ser assim. Dizer, porque o Tiago Margarido tem umas declarações que são fantásticas, são muito importantes, merecem ser analisadas. As pessoas têm que ouvir isto e pensar no que realmente andam a fazer no meio do futebol. Que ele diz mesmo, vocês fizeram isto a pensar nos grandes. É o que ele diz. E depois temos as declarações do Bruno Lage, que pode ser que alguém nos ouça. Aos poucos parece, porque Sérgio Conceição, atenção, também foi nesse caminho. Sérgio Conceição disse, eu não me importava de ter menos um dia de preparação para a Final Four e jogar no sábado à tarde. Mas provavelmente pode ser que agora que comece. Parece-me que temos aqui. O Ruben Amorim foi o único que não quis comentar. Disse: eu tenho nível 2, mas não vou meter nessas caldeiradas. Brincou com o assunto. Não, provavelmente. Mas Sérgio Conceição e Bruno Lage, tem que dar o mérito ao Sérgio Conceição também, disse. E eu preferia jogar no sábado à tarde. Provavelmente serão os 2 ouvintes da Rádio Estádio, nomeadamente do nosso programa, e começam a dar-nos razão. Não, é importante, esta reflexão é importante. Não tinham pensado nisto, mas começaram a pensar. Porque isto que o Bruno Lage... Eles também não gostam de ter o estádio com 12 mil pessoas, um estádio daquele tamanho. O Bruno Lage disse agora, nós já andamos aqui a falar há 6 meses. Por isso é que eu puxei também. Agora, isto é muito mau, mesmo para o próprio profissional, que entra dentro de campo e vê as bancadas vazias. Bruno Lage diz, eu repito, o jogo vive da paixão dos adeptos. Ricardo Silva. Lá está, o Bruno Lage, homem de futebol, o Margarido, homem de futebol, gente que vive do futebol todos os dias.
E gente que gosta, e gente que gosta de viver isso. O que é que acontece? É que como é que é possível alguém que organiza algo, chamam à Taça de Portugal a prova rainha? E é. Agora digam-me assim, como é que é possível parar um campeonato para fazer uma Final Four e não é possível parar um campeonato para fazer a prova rainha? Para se jogar ao fim de semana. Como se faz os países desenvolvidos, Espanha, Inglaterra, França, param o campeonato e joga-se a taça. Nós tivemos paragens de campeonato, não sei para quê, ninguém sabe. Já tivemos 3 paragens de campeonato. Bem longas. E depois assistimos a isto. O Benfica com 12 mil e o Futebol do Porto com 12 mil pessoas e pronto, e os treinadores obviamente não estão satisfeitos. E dizer que ainda por cima temos um formato de taça que tem uma meia-final a 2 mãos, que é quase impossível se chegar lá um grande que não seja eliminado. E é pensado em quem? É a realidade. É pensado em quem isto? É o futebol financeiro que nós temos. Lá está. Mesmo a Final Four da Taça da Liga, se olharmos bem para a coisa. Aliás, a Final Four. Aliás, o modelo da Taça da Liga. Este sorteio, o Braga Sporting e o Vitória Porto. Alguém viu o sorteio? Depois quando se fala nas bolas quentes e bolas frias, eu não me lembro, mas já estava pré-definido isto. A Lusa, já temos falámos disto, também já sabia que afinal que ia ser um Porto Benfica, não é? A Lusa também já sabia, portanto, nós não precisamos ver porque eles já sabem disso tudo. Andamos nisto e agora dizemos assim, é isto competição? É isto? Estamos perante regulamentos que afunilam as decisões, são regulamentos que afunilam as decisões, que por norma dá sempre nos 3 estarolas estão lá sempre. Não há hipótese nenhuma. Não há hipótese nenhuma. Muito bem, e vemos disso, o tempo voou, já não temos tempo para muito mais, é normal neste programa, portanto vou dar a palavra uma última vez a cada um com temas muito específicos. Ricardo Monteiro da Silva, a semana passada foste o último, hoje és o primeiro a fechar. Boa Vista, continua complicada a situação. O que é que tem para dizer sobre isso? Eu sei que com a exigência dos adeptos de boavisteiros não é um momento fácil. Não é um momento fácil de todo. Não é para um adepto do Boa Vista, é para um adepto de qualquer clube de futebol que tenha paixão e amor pelo seu clube. Volto a dizer aquilo que já disse muitas vezes. Estamos a cimentar alicerces porque eu pessoalmente, vendo o jogo deste fim de semana e o da semana passada, chego à conclusão que o problema não será do Lito, não será agora do Daniel, o problema será dos próprios jogadores com falta de qualidade e principalmente que não têm respeito pelo clube que representam. E eu gostava de lhes falar e que eles me ouvissem, porque isto é um clube com 100 e muitos anos de história, 117, e acho que merecemos mais respeito de quem enverga aquela camisola. Não queria dizer mais, para mim foi um fim de semana muito mau. Muito bem, eu disse que tinha uma pergunta específica para cada um. Ricardo Silva, vai fechar o António Duarte. Ricardo Silva, Ivo Vieira, pelos vistos, ainda não renovou com o Vitória, já tinhas dito aqui a semana passada por ti, renovava por 5 anos. Certo. É um assunto que te preocupa, esta demora na renovação do treinador? Ou isso é óbvio, não é? Há sempre timings para isto e para aquilo, as direções também têm as suas estratégias, obviamente, e o Ivo também tem o seu futuro, e eu considero o Ivo um treinador especial. E espero se juntarmos que ele fez no mesmo ano Moreirense e Vitória, é fantástico. É verdade. Eu espero sinceramente que a direção do Vitória lhe dê um projeto ambicioso à imagem dele, porque ele é ambicioso, é forte, é fortíssimo. Ainda no sábado, ele no banco, eu reparo muito na postura dele no banco, além de transmitir muita energia ao jogo, é muito assertivo, está sempre vivo, e gosto muito da mensagem dele, tanto no fim dos jogos como antes dos jogos, e como quando fala para os meios de comunicação. Os meios de comunicação. Só dizer mais uma coisa. Muito rápido, não temos que fechar. O jogo que eu vi no sábado foi anti-futebol. Inacreditável a postura de Santa Clara em 91 minutos de jogo. Os outros 5 correram como galgos. E os árbitros deveriam ter sempre, mas sempre, autoridade moral para quando dessem o desconto, dizer assim: eu vou dar este tempo que vocês não quiseram jogar a bola. Muito bem, António Duarte. Mas enquanto comigo isto é melhor de tempo jogado que tempo corrido. Apelando ao seu poder de síntese, não quero cortar ali o micro aos outros dois, se eles se portarem mal corte, fica já a promessa. António Duarte, o Braga fez 99 anos, a Rádio Estádio fez um longo especial, parabéns, António Duarte até participou. Parabéns ao Braga. António Salvador diz que era um ano de centenário histórico. O que é que espera depois desta declaração? Bem, como sabes, Remo, eu sou dos que defendo e tenho indícios fortíssimos. Outra data. Que o Sport Clube Braga tem mais de 100 anos, e eu, para mim e para muitos bracarenses,
os 99 anos é a comemoração do seu registro oficial. Portanto, temos indícios fortíssimos e é pena que os nossos dirigentes assim não o entendam, até porque temos condições em Braga, até a própria Universidade do Minho, para analisar esta problemática, porque temos escritos, temos de facto indícios fortíssimos que apontam que o Sporting Clube Braga terá nascido em 1914. Portanto, mesmo assim, é com satisfação que comemoram estes 99 anos, porque é de facto o registro oficial do meu clube, e quando os seus dirigentes dizem que podemos fazer mais e melhor, é uma tese que eu venho defendendo há muito tempo, que temos muitas condições para fazer mais e melhor e para sermos aquele campeão nacional que todos ambicionamos e desejamos, porque temos uma cidade, temos condições para o fazer, mas não um percurso de um homem só, mas um percurso feito por todos e todos em união. Muito bem, meus senhores, muito obrigado. Fica aqui mais um 45 minutos ao ataque. Marcamos encontro consigo na próxima segunda-feira, já sabe, a partir das 17 horas. Até lá, fique bem, fique com a Rádio Estádio.